Olá a todos, meu nome é Eric, novamente. Vamos dar prosseguimento à nossa conversa sobre a saúde bucal. A gente viu na aula passada sobre o histórico da saúde bucal no Brasil, e seguindo nesse mesmo sentido, a gente vai abordar um pouco da saúde bucal coletiva, né? Todo aquele panorama, todo aquele histórico levou a algum lugar. Então, me apresentando novamente, meu nome é Eric, sou cirurgião dentista pela UFP, residente da professora Bruna, pela, pela residência multiprofissional de saúde da família da UESP. E esses aqui são minhas formas de canais de comunicação. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação a alguma referência ou alguma coisa, podem contatar por aqui. Então, para começar, a gente precisa é, relembrar algumas concepções para a gente começar a falar de saúde bucal coletiva. Temos diversas concepções diferentes sobre a odontologia como um todo, a saúde bucal como um todo. E é importante também a gente frisar que saúde bucal e odontologia não quer dizer a mesma coisa, apesar de falarem de coisas parecidas, tá? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso nessa nossa conversa. Então, relembrando um pouco daquele panorama histórico, todo aquele contexto da, da saúde bucal, antigamente, no período colonial, no período antigo, no início da República, enfim, a gente tinha uma odontologia que não era uma odontologia que a gente podia definir como odontologia coletiva, né? Uma odontologia que frisava a visão e um planejamento de saúde como sobre a assistência a uma comunidade, né? A gente vê uma odontologia muito individualista, uma odontologia curativista, uma odontologia que está frisada em tratar, né? Então, para começar, vamos falar sobre, após aquela odontologia, naquela abordagem diferente da odontologia, surgiu ali na década de 50, ou foi introduzido no Brasil na década de 50, a odontologia sanitária, né? Ela veio através da instituição de serviços especiais de saúde pública. Na verdade, não quer dizer que ela veio, ela já era pensada, né? Mas a gente teve como um produto físico, algo, algo real, algo aplicado na prática, através de serviços especiais de saúde pública, que foi financiado e ajudado pelos Estados Unidos na época. Então, antes de falar disso, a gente precisa falar de alguns autores importantes, né? Como todas as abordagens aqui que a gente faz, todas essas concepções diferentes sobre a saúde bucal ou odontologia, a gente precisa falar de autores, né? De pensadores que chegaram a concepções diferentes sobre diferentes abordagens. Então, na odontologia sanitária, a gente tem como um dos principais pensadores na época o Mário Chaves, né? Que em 1960 ele publica esse livro aqui, Odontologia Sanitária, que em 1962 esse livro foi traduzido e foi publicado pela Organização Pan-Americana de Saúde, com que fez com que a odontologia sanitária ela se disseminasse pela América Latina como um todo, ou seja, ela não foi uma concepção que ficou presa ao Brasil, ela foi uma concepção que se disseminou pela América Latina como um todo. Uma visão que na época rompia de certa forma com o tipo de abordagem de uma odontologia mais curativista, onde a gente tinha uma odontologia que frisava na comunidade, né? Como o próprio Chaves afirma, a odontologia sanitária é a disciplina da saúde pública responsável pelo diagnóstico e tratamento dos problemas de saúde oral da comunidade. Então a gente tem aqui uma nova visão da odontologia, né? Uma visão em relação à comunidade, não somente o indivíduo, né? Uma visão geral, uma visão de sociedade, né? Outro critério que a gente tem aqui também é saúde pública, né? Apesar de ser uma disciplina da forma como ele conceitua, mas a gente tem como um princípio da saúde como algo público, né? Não algo privado, mas sim a saúde como algo público. E a gente tem também a questão do diagnóstico e tratamento do problema de saúde oral, que já era algo já conversado, né? Diagnóstico e tratamento. Só que o objetivo importante nessa odontologia sanitária é ela melhorar as condições
médias possíveis de saúde oral. Quando a gente fala aqui de média, a gente já fala de população, né? A gente fala não de um caso específico, né? Não de um caso isolado, mas quando a gente fala média de alguma coisa, a gente fala a soma, a média, o conceito de média, né? A soma de produtos dividido pelo total dos elementos. Então, a gente já tem aqui uma importância em relação a ver ou planejar um serviço ou ofertar um serviço com base para melhorar a população como um todo, né? Então a gente já tem aqui um princípio de quase como se fosse um princípio do indicador de saúde bucal, né? Do indicador. E aí, como eu falei para vocês, a odontologia sanitária, ela foi colocada em prática pelo sistema incremental, isso feito pelos Serviços Especiais de Saúde Pública, como a gente conversou, né? Financiado pelos Estados Unidos, onde ele tinha 3 níveis basicamente: uma ação horizontal, preventiva, que tinha um caráter de prevenir, uma ação vertical, um caráter de realmente tratar o que já estava prevalente, e programas educativos, né? E o público-alvo desse tipo de abordagem era escolares na época. Foi a população escolhida devido à facilidade da metodologia, porque eram crianças que já estavam, que não tinham tanta herança de problemas de saúde bucal como se fosse feita a abordagem em um grupo heterogêneo, como adultos, né? A gente tem um grupo mais homogêneo, escolares sem tanta herança assim de histórico, né? De histórico de problema de saúde bucal. Então, além disso, a gente tem também a facilidade em relação à localização, né? Tá todas as crianças localizadas em uma escola. Então é mais fácil a abordagem, né? Então a gente tem aqui como um intuito, né, como um intuito da odontologia sanitária, essa ruptura com a odontologia individual para uma odontologia mais centrada na comunidade. Então, partindo desse sentido, é importante a gente frisar que só porque há uma disseminação de um tipo de abordagem da odontologia, não quer dizer que a outra não existia. A odontologia de mercado, ela já existe há muito tempo, né? Há muito tempo. O método de centrar assistência odontológica ao indivíduo doente, com o intuito de tratar, né? Um método curativista, onde a gente tem como esse intuito simplesmente o indivíduo, né? Onde a gente oferta um serviço para ganhar em troca algo de valor, né? A gente oferta um serviço de valor para ganhar em troca esse valor ofertado. E de outra forma, né? No caso do odontologia de mercado, mais comum é a moeda, né? O dinheiro. A gente tem a transformação desses cuidados de saúde em mercadorias, né? Então a gente trata a saúde como algo que é componente de um mercado. A saúde nesse tipo de visão, ela é uma saúde que, como eu falei para vocês, é uma oferta de serviço, né? É um serviço que ele é trocado por valor, ele possui um valor e esse valor é estipulado. A gente tem também uma poderosa influência dessa odontologia de mercado no serviço público e privado. E isso a gente tem até hoje, pessoal. É algo atual. Então, a odontologia de mercado é um tipo de abordagem em relação à saúde bucal da população de forma individual e de forma centrado no modelo político-econômico que vivemos hoje, né? Um modelo político-econômico capitalista, né? Então, é por isso que ele se permeia e se mantém permanente há muito tempo, né? Porque faz parte do nosso modelo político-econômico atual. Um exemplo disso para vocês é a influência do capital, mesmo o SUS sendo o Sistema Único de Saúde, sendo uma, uma vitória ou uma conquista em relação à universalização da saúde, né? Em tornar a saúde um direito, né? Algo público e um direito para todas as pessoas. A gente tem com a influência do capital mesmo assim no SUS, por exemplo. Não sei se vocês se lembram, mas existe um princípio
organizativo chamado descentralização, que na teoria ele meio que dá a independência aos municípios, né? Aos gestores de município, para fazer com que as decisões de saúde sejam de forma mais adequada para cada região, né? Então, na teoria, existe essa independência, onde há um financiamento tripartite, onde tanto o município, como o Estado, como a União, tem essa decisão nesse financiamento, mas a decisão perdura-se mais em relação ao município, né? Ou seja, existe essa independência. No entanto, esse financiamento é influenciado por indicadores, né? Que são indicadores de caráter nacional. A gente não tem indicadores regionais, a gente tem indicadores de caráter regional. E o Brasil, como é um país bem heterogêneo, é um país que tem diferentes situações de saúde, diferentes diagnósticos de saúde. Então, como é que você vai colocar um indicador nacional para todas as regiões, né? Então, se é um financiamento que é influenciado por esses indicadores nacionais, a gente tem as secretarias de saúde, né, de município, como empresas, né? Empresas onde elas precisam de financiamento. Se não tiver financiamento, não tem como a saúde do município funcionar. Então, a gente tem meio que uma influência bem forte da União, né, do, do nacional, em relação ao município. Então, mesmo a gente tendo uma descentralização, né, do SUS, em relação a, na teoria, a dar a independência para os municípios decidir o que fazer com o dinheiro, né, na saúde, a gente tem secretarias de saúde que funcionam como empresas, onde eles vão tentar, o máximo possível, ter mais financiamento para poder conseguir mais dinheiro para financiar a saúde, mas, no entanto, esse dinheiro ele é dado conforme e é influenciado conforme você consegue certos indicadores que têm caráter nacional. Ou seja, na prática, o poder decisório é reduzido. Vamos supor uma região de saúde onde a gente tem um grande, uma grande parcela da população, onde é comum aqui no Piauí, né? Uma grande parcela da população com necessidade de exodontia, aonde um gestor pode orientar para os profissionais de saúde desse município que, olha, evite fazer exodontia porque o indicador da taxa de exodontia está errado, está muito ruim. Isso aqui é um exemplo para vocês, entendeu? Um exemplo que pode não refletir a realidade, mas é algo que pode ser pensado, né? E de passível de acontecer, né? Então, na prática, a gente tem um poder decisório reduzido pela manipulação de um capital. Então, mesmo o SUS tendo um caráter social, né, de direito, de Estado, de saúde pública, mas por conta do modelo político-econômico que a gente vive, o capital ainda influencia o SUS, tornando, por exemplo, esse princípio organizativo de descentralização, na teoria uma coisa, na prática outra, né? Então, é por isso que a odontologia de mercado, pelo contexto que a gente vive, ela consegue se permear muito bem. Ela consegue se permear de uma forma, e tanto pelo histórico que a gente viu na aula passada, de uma forma bem fixa. Seguindo nesse trajeto da odontologia de mercado, a gente tem a odontologia social e preventiva, que ela teve um intuito de ruptura com a odontologia de mercado, de um segmento também da odontologia sanitária, na época ali na década de 80, no auge da ditadura militar, a gente tem uma odontologia sanitária que vai perdendo e vai fracassando em relação à, à odontologia de mercado, com que faz com que a gente possua abordagens diferentes. A criação de vários tipos de abordagem no contexto da ditadura militar, aonde a gente teve abordagens desde da odontologia integral, da, eh, da odontologia social, da odontologia preventiva, aonde várias abordagens diferentes era como se naquele momento vários pensadores diferentes, vários pesquisadores diferentes estivessem tentando achar alguma solução ou alguma forma naquele contexto de ditadura militar.
aonde em 1977 a gente tem um lançamento da segunda edição lá do livro do Chaves, do Mário Chaves, da odontologia sanitária. A gente já tem uma mudança de nome para um nome chamado Odontologia Social, de 1977. Então a gente já vê aqui uma diferenciação em relação a conceitos. Eu quero que vocês entendam que as bases teóricas e também em relação às bases de conceito sobre a odontologia nessa época, elas vão sendo alteradas, vão surgindo de formas diferentes, com diferentes autores, com diferentes organizações e escolas diferentes, aonde a gente tem um conjunto e uma profusão de proposições diferentes. Até em 1989, a gente tem o lançamento do livro Saúde Bucal, Social e Preventiva, do Vitor Pinto. Nesse livro, a gente tem, aonde em 1988 a gente tem na Constituição, né, a publicação da saúde como um direito universal, né, do ser humano, do cidadão brasileiro, a gente tem também uma maior e uma um mais difuso pensamento em relação à sociedade, né? A odontologia como algo social, a odontologia de uma forma não curativista, mas de uma forma mais preventiva, aonde também a gente já tem a instituição de planejamento de serviços, a formação também de recursos humanos e, como eu falei, uma abordagem mais social. Há um estímulo à reflexão da saúde bucal como algo coletivo, não como algo individual, mais uma vez rompendo com a odontologia de mercado. Só que a questão é que ele mantém ainda o tecnicismo e o biologismo presente na odontologia de mercado. O tecnicismo e o biologismo, pessoal, a gente refere-se muito em relação ao indivíduo, né? A, a odontologia, como a gente, como é muito ensinado, principalmente naquelas disciplinas iniciais no curso de odontologia, que são odontologia mais relacionada à técnica, a princípios individuais, né? A princípios inerentes ao indivíduo, não inerente ao coletivismo, né? Então a gente tem essa profusão de proposições, aonde há mesmo nesse momento ainda há a profusão de pensamentos diferentes em relação à visão da saúde bucal. Então, até chegar no momento aonde é difundido um pensamento e uma diferença de conceito em relação à saúde bucal coletiva. Então, aquele mesmo livro que a gente viu, na quarta edição, que é a Odontologia Social e Preventiva, do Vitor Pinto, na quarta edição ele já vai se chamar Saúde Bucal Coletiva. Então, é o mesmo livro, só que, obviamente, sendo ampliado, mudando certas coisas, né, por conta da, da atualização, mas do mesmo autor já possuindo conceitos diferentes ao longo do tempo. Então isso faz a gente pensar, né, que a saúde bucal coletiva ela não foi algo fixo, né? Não é algo que a gente pode falar assim, olha, a data da criação da saúde bucal coletiva foi tal, tal, tal. É algo tênue, é algo que você não tem como colocar um limite de origem. Ela realmente foi um pensamento e ela ficou nesse contexto. Nas pesquisas científicas, elas foram cada vez sendo mais usadas até chegar a um ponto atual da saúde coletiva sendo considerado como um campo de conhecimento e prática. Muito também pelo contexto em que a gente vive e viveu do surgimento e da instalação e instituição do SUS, né? E a perduração desse tipo de saúde, né? De um tipo de saúde coletiva, né? Um tipo de saúde que visa a comunidade ante o indivíduo. É interessante também a gente afirmar, como a gente falou lá no começo, em relação à diferença da odontologia para a saúde bucal coletiva, né? Que a saúde bucal coletiva ela tem relação com a odontologia, mas ela integra o campo da saúde coletiva. A odontologia, que é algo centralizado no cirurgião dentista, no auxiliar de saúde bucal, o técnico de saúde bucal, o técnico de prótese dentária, enfim,
ela faz parte daquele campo de atuação, da odontologia frisado em técnica, frisado em conceitos mais individuais. A gente já tem aqui na saúde bucal coletiva uma integração em relação a algo mais coletivo, no caso a saúde coletiva. Eu estou repetindo esse termo coletivo para frisar bem na cabeça de vocês que basicamente é isso, o conceito de saúde bucal coletiva. Ele é bem autoexplicativo, né? Ele frisa realmente em relação à comunidade como um todo, né? Ele transcende a odontologia, apesar de possuir relação com a odontologia, ele não se prende a conceitos da odontologia. Ele vai se transcender para conceitos da saúde coletiva. Conceitos como esse, que são conceitos relacionados a determinantes sociais de saúde, que a residente Gabriele conversou com vocês sobre. São conceitos esses de determinantes sociais de saúde, que a gente vê problemas de saúde bucal não relacionados a, por exemplo, a doença cárie é provocada e possui como fator de desenvolvimento o biofilme. Isso é um conceito individualista, relacionado ao indivíduo. Só que e o por trás? Será se não está acontecendo a remoção mecânica? Mas por que não está acontecendo a remoção mecânica? Talvez aquela família não tenha dinheiro para comprar uma escova de dente. E aí, a partir desses problemas, desses determinantes sociais de saúde amplos, que a gente vai ter abordagens, por exemplo, no SUS, da oferta gratuita de escova dental. Então, pessoal, a partir desses conceitos de visão mais amplo, de ver problemas de saúde bucal como problemas sociais influenciados pela sociedade, ou seja, você não dá para tratar um indivíduo somente pensando no indivíduo, mas pensando na sociedade como um todo. Então, ele rompe com essa odontologia de mercado mais uma vez, seguindo essa mesma tendência da odontologia social e preventiva e também com a odontologia sanitária, ele rompe com essa ampliação da visão social, de deixar de olhar para o indivíduo apenas, não obviamente excluindo o indivíduo, mas ampliando essa visão para uma visão mais em relação à sociedade, aonde a gente vai afetar construções sociais. Essas construções sociais, a partir dessas relações, que vão definir conceitos importantíssimos sobre a epidemiologia e a vigilância de doenças bucais, de doenças não só bucais, mas doenças também que afetam a saúde bucal, como por exemplo a diabetes, né? Enfim, a gente vê o indivíduo como um indivíduo componente da sociedade, né? E de que forma a gente pode abordar essa sociedade em relação ao indivíduo. O que eu quero dizer com isso? Esse tipo de odontologia, na verdade, não é esse tipo de odontologia. Esse tipo de abordagem em relação à saúde coletiva, que é a saúde bucal coletiva, esse tipo de abordagem vai fazer com que esse indivíduo seja visto, tá? Mas ele seja visto como um componente da sociedade. A gente tem uma inversão aonde o indivíduo era o principal para uma sociedade como o principal. E vai muito também do crescimento da saúde bucal coletiva através das conferências de saúde, como a gente falou lá na aula de histórico, né? Da importância das conferências de saúde bucal, da 8ª conferência de saúde, para desenvolver, através dos autores, cada vez mais incorporar cada vez mais a teoria da saúde bucal coletiva e esse campo de conhecimento como algo fixo, algo presente, permanente e algo difuso na saúde como um todo. Não somente na odontologia, não somente na forma de fazer odontologia, esse é um objetivo da saúde bucal coletiva, com certeza, mas de ampliar cada vez mais essa visão como saúde no geral, a saúde coletiva.
Bom, pessoal, seguindo nessa questão da saúde bucal coletiva, mas frisando nas atualidades, eu coloquei aqui para vocês algumas dificuldades e algumas lutas ainda a serem travadas perante essas dificuldades. A primeira dificuldade que a gente tem aqui atualmente é a dificuldade de integrar a equipe saúde bucal e a equipe saúde da família. A equipe saúde bucal, como a gente viu lá no histórico, né, foi uma equipe de saúde instituída em 2001, aonde ficava presente o cirurgião dentista, técnico de saúde bucal ou auxiliar de saúde bucal, e essa equipe era responsável pela saúde bucal da sua área, da sua área adscrita. E a equipe de saúde da família, que é componente enfermeiro, técnico de enfermagem, médico e agente comunitário de saúde, ele vai ver o paciente, o usuário de saúde do SUS, de uma forma mais geral. Então, desde o princípio da formulação e dessa divisão da equipe de saúde bucal e equipe de saúde da família, que muito também vem pela questão do financiamento, né, da questão do gasto ou investimento do município na criação ou então do Ministério da Saúde em relação à criação desse tipo de equipe, a gente tem já desde o princípio, também pela particularidade, né, da odontologia, a separação, né, utilizar eles de forma distinta. E isso, querendo ou não, fez com que eles ficassem cada vez que iam regulamentando mais, colocando indicadores, por exemplo, específicos para a saúde bucal, cada vez mais fez com que existisse essa separação. Por que essa separação é ruim? É porque separa o usuário. Faz com que o profissional de saúde bucal veja o usuário não como usuário, veja o usuário como uma boca, que tem seus problemas, que também tem coisas boas, mas ainda assim faz com que esse profissional só veja esse paciente como a boca. Dificulta ainda, por exemplo, o planejamento de tratamento, planejamento de abordagem em relação a esse usuário, aonde só tem coisas que só o enfermeiro da equipe de saúde da família desse usuário sabe. Tem coisas que só o agente comunitário de saúde da equipe de saúde da família desse usuário sabe. Quando a gente isola um profissional de saúde da equipe de saúde bucal em relação à equipe de saúde da família, a gente tem um paciente dividido. A gente tem um usuário específico da equipe de saúde bucal que é de uma forma, e um usuário que, quando está com a equipe de saúde da família, é outra pessoa, né? Um vê só a boca e o outro vê o paciente como um todo. Então, essa dificuldade de integração, gente, não é uma dificuldade de integração nacional. É uma dificuldade de integração tanto nacional como internacional. A saúde bucal coletiva é algo muito conversado no Brasil. A saúde bucal coletiva, de forma internacional, ainda tem muito a crescer. Ainda tem muito, muito a crescer. Então, a gente tem, a partir desse intuito, né, dessa dificuldade, na verdade, a necessidade da ampliação da comunidade científica de saúde bucal coletiva. Que é a partir da ampliação dessa comunidade científica que a gente tem a melhora dos tipos de abordagem, como melhorar essa integração. Outra dificuldade também que a gente tem na atualidade é ainda a reprodução na prática da saúde bucal coletiva, da odontologia social e preventiva e a odontologia sanitária. A gente ainda tem abordagens tecnicistas. A gente ainda tem abordagens, por exemplo, ainda também da permanência da odontologia de mercado e essa influência na saúde pública, como a gente conversou sobre isso, né? A gente tem profissionais de saúde bucal que ficam só no consultório, que trabalham só no consultório, fazendo procedimento curativista apenas. Como a gente conversou, o procedimentos e tratamentos com abordagem curativista não é errado, tá? Eu queria deixar isso claro para vocês. Mas não pode ser o único tipo de abordagem. O ideal, pessoal, é que todas as abordagens de saúde bucal fossem só de prevenir.
Mas, infelizmente, a população que a gente tem hoje, da forma como está, só a prevenção não soluciona, só a prevenção não ajuda somente. É necessário ainda procedimentos de exodontia, é necessário ainda procedimentos de endodontia, procedimentos restauradores. Obviamente, todas as pessoas, toda a população brasileira, por exemplo, vamos falar de Piauí, né? A população Piauí, só com a prevenção, obviamente, não vai solucionar. A gente pode até chegar perto de solucionar a incidência, né? A incidência de novas incidências de doenças bucais, né? Mas a prevalência, que são as doenças que, que já estão na população, elas perduram. Então, quando a gente fala abordagem curativista, é uma abordagem de tratamento intervencionista, né? É uma abordagem que ela precisa existir atualmente, mas ela não pode ser a única abordagem. Por quê? Porque se a gente tratar só os casos, né? Só tratar, só tampar buraco, né? Só tampar lesões de cárie, restaurarem lesões de cárie. A doença cárie, como a gente já conhece, né? A doença cárie, o tratamento dela não é apenas tampar buraco. O tratamento dela passa por determinantes sociais de saúde, passa por prevenção de mudança de hábitos de higiene, de mudança de alimentação. Então a gente tem, pessoal, um conceito que precisa mudar. E essa permanência da odontologia de mercado, esse tipo tecnicista que pensa somente no indivíduo, precisa mudar. E aí a gente precisa um melhor desenvolvimento contra essa hegemonia. Obviamente, como a gente conversou, né, sobre o nosso modelo político-econômico, é difícil você completamente deixar a odontologia de mercado deixar de existir por conta do tipo de modelo político-econômico, ou seja, é preciso uma mudança maior que ultrapassa o âmbito da saúde como um só. E também existe ainda a necessidade da maior aproximação com a saúde coletiva. A saúde bucal coletiva, como a gente falou, né, ela integra a saúde coletiva. Mas, na prática, ela ainda se aproxima muito com a odontologia tradicional. Ela ainda se aproxima muito com a odontologia sanitária. A odontologia tradicional, ela faz parte também, ela se relaciona com a saúde bucal coletiva, mas a saúde bucal coletiva, como a gente conversou, ela integra a saúde coletiva. Então há essa necessidade de maior aproximação. E isso passa muito também pela saúde bucal ser restrita ao cirurgião dentista, auxiliar de saúde bucal, técnico de saúde bucal. A maioria dos pesquisadores são uma dessas profissões, né? A maioria dos pesquisadores são cirurgiões dentistas. A saúde bucal coletiva ela não pode só perpassar pelo cirurgião dentista. Como ela é integrante da saúde coletiva, deve ser sim estimulada a interprofissionalidade e a intersetorialidade, para fazer com que a saúde seja pensado como um todo, não por uma categoria. O que a gente aprende na universidade, né, na nossa graduação, a gente aprende certos tipos de coisas, certos tipos de abordagem, mas a gente não aprende tudo. Não tem como a gente falar que a boca é separada do corpo, né? Se fosse, aí seria muito fácil o tratamento. Mas não é. Assim como a boca não é separada do corpo, o indivíduo não é separado da sociedade. O indivíduo não vive sozinho. O indivíduo não vive separado, isolado. Existe o isolamento periférico, mas ainda assim esse indivíduo é influenciado por determinados fatores. Sejam fatores individuais, sejam fatores coletivos. Então, pessoal, a gente tem que refletir um pouco em como essa saúde bucal coletiva tenha de uma forma mais permanente e hegemônica esse tipo de abordagem de uma forma mais universal possível, de uma forma que realmente
a sociedade usufrua. Porque o que acontece na maioria das vezes é o serviço público, esse método de saúde não funciona. Quando não funciona, o usuário vai procurar a iniciativa privada. E às vezes, pela propaganda negativa em relação à saúde bucal pública, às vezes esse usuário nem procura. Ele vai direto para a iniciativa privada, ele nem tenta. Principalmente após a pandemia, a gente teve um sucateamento bastante grande. Mas é importante também notar, pessoal, que a saúde bucal coletiva ele é um campo de conhecimento, né? Ele também é prática, mas é bom vocês não confundirem com o Sistema Unificado de Saúde, que é um sistema de saúde, tá? Mas o que acontece, o que pode ser confundível, é os conceitos por trás, né? É as concepções por trás. E querendo ou não, os dois têm um viés social, um viés de visão de comunidade, né? Da questão dos determinantes sociais de saúde. Então, a gente pode falar muito sobre a necessidade de pesquisas científicas, da necessidade de cada vez mais a, a saúde bucal coletiva como um campo de conhecimento hegemônico na pesquisa científica, a gente pode falar disso, né? Da necessidade, que existe sim essa necessidade, tanto internacional como nacional, mas querendo ou não, o que vai mandar é a ponta, o que vai mandar é o usuário. As conferências de saúde existem por conta de muitos movimentos, integrantes por trabalhadores e também por usuários de saúde, com que faz com que, a partir do controle social, a gente tenha como um dos maiores agentes de mudança do Sistema Unificado de Saúde, ou um dos maiores agentes de mudança da saúde pública, o usuário desse serviço de saúde. Seja lá na época do Getúlio Vargas, com os trabalhadores tirando o poder das empresas do sistema de saúde para colocar para entidades trabalhistas. Ou, como recentemente, a partir de movimentos de reforma sanitária e outros movimentos para chegar na conquista do direito à saúde, né? E aí a criação do Sistema Unificado de Saúde, o SUS. Então, querendo ou não, pessoal, a gente tem essa concepção de que o usuário é um fator importantíssimo no controle social para mudar certas concepções hegemônicas. Então, se a gente tem uma saúde bucal que consegue entregar de fato e comunicar de fato a saúde bucal na população, obviamente a odontologia de mercado não vai ser mais a preferência, vai passar a ser ao serviço de saúde pública, ao serviço de saúde bucal público, aonde atualmente a concepção é a saúde bucal coletiva nesse tipo de saúde pública de forma principal, não de forma hegemônica, infelizmente, mas a partir de mudanças nesse espaço, a espera é que exista uma mudança de tendência em relação a isso. Então, pessoal, hoje foi uma conversa bem subjetiva, né? É uma conversa que provavelmente vocês não estão acostumados, né? Geralmente a gente fica esperando fórmulas, ou então, olha, não, ó, cuidado com a parede pulpar, né? Esse tipo de informações que são informações mais fáceis, são informações mais objetivas, né? Ou tecnicistas. É realmente, pessoal, uma conversa subjetiva que parte de muitos princípios diferentes, muitas concepções diferentes e vivências diferentes de mundo, mas que é importante ser discutido. Obviamente, mesmo na saúde bucal coletiva, existem conflitos, existem autores que discordam entre eles. Por exemplo, existe um autor, o Otazio, o sobrenome dele, que criou um termo chamado bucalidade,
que dá outros significados à boca, né? A boca não só como um meio, como uma região de doenças bucais, mas também uma região erótica, uma região com outras funções, né? Aonde autores discordam da bucalidade como um conceito integrante da saúde bucal coletiva. Então, mesmo na saúde bucal coletiva, existem discussões diferentes. Existem autores que discordam entre si, mas com certeza todos eles pensam no intuito coletivo, no intuito social de comunidade. Outros falam sobre a integração da saúde coletiva e outros falam de deixar a saúde coletiva e focar na odontologia. Mas o importante, pessoal, é conversar, é refletir, é discutir, para aí a gente conseguir chegar, né, em algum lugar. É preciso falar. Então é isso, pessoal. Obrigado.